o que é que eu tenho que saber se eu quiser abandonar o papel, abandonar o DANF lá, o PDF, e começar a utilizar as informações que estão disponíveis lá nos arquivos XML e arquivos TXT. Bom, para isso, vocês vão cair para trás aí, mas vocês precisam saber apenas 4 coisas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live onde nós vamos discutir estratégias que vão te ajudar a ser um profissional da área fiscal e tributária capaz de transformar horas de trabalho em minutos. E o tema de hoje que a gente vai discutir é não sei programar. Consigo acelerar minhas rotinas fiscais e tributárias mesmo assim? Então, para o dia de hoje, nessa quinta-feira, eu quero trazer para vocês esse tema. E primeiro passo, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui, o que é saber programar, né? O que é que significa saber programar quando a gente está falando aqui dentro do contexto da área fiscal e tributária. Como é que as pessoas normalmente entendem, como é que elas normalmente pensam que tem que ser, né? A habilidade que eu tenho que ter para conseguir transformar a hora de trabalho em minutos e o que é que eu realmente preciso saber se eu quiser atingir esse objetivo. Então, na live de hoje, eu vou mostrar para vocês exatamente como que isso se dá. Então, o primeiro tópico aqui é o que significa programar. Então, programar, um programador é aquele especialista em software, o cara que tem a habilidade de construir programas para resolver os mais diversos problemas. Então, a finalidade de um programador é facilitar a vida do usuário, né? Tem uns que não facilitam tanto assim, mas esse é o grande objetivo. Então, uma pessoa que não sabe nada, pouco ou quase nada sobre programação, né, sobre tecnologia, eu consigo criar uma solução, um aplicativo, qualquer coisa que seja, para ajudar essa pessoa a resolver aquele problema dela. Então, dentro do nosso contexto aqui da área fiscal e tributária, a gente também tem essa figura, né? Nós temos problemas que existem no nosso dia a dia, muitos inclusive, e a gente gostaria de ter soluções disponíveis para resolver esses problemas. Infelizmente, né, a gente não tem boa parte dessas soluções que ajudariam bastante a gente a acelerar as nossas rotinas de trabalho, isso não está disponível. E daí surge a necessidade da gente mesmo saber isso pela complexidade que é a área fiscal também, né? A área fiscal e tributária. Então, eu lembro que eu estava participando de uma implantação de um sistema, e o cara lá da implantação falou o seguinte, ó, no Brasil, tudo depende. Se tratando da área fiscal e tributária, tudo depende. Eu não posso dizer que é ou que não é. E realmente é assim, é muito complexo. Ah, eu estou comprando a mercadoria de fora do estado. O produto é da substituição tributária ou é tributação normal? Depende. Pô, depende do quê? Depende se o produto está ou não na substituição tributária no seu estado. Depende se a empresa que está comprando vai revender ou não. Depende se a empresa que está comprando é indústria ou se não é. Então, tudo depende realmente. Então, é muito complexo até de você construir soluções que atendam a todas essas necessidades. E dessa complexidade surge uma oportunidade para a gente, tá? Então, quando eu falo aqui de não sei programar, né, será que eu consigo automatizar minhas rotinas fiscais e tributárias mesmo assim? Então, é disso que eu estou falando, tá? Você não precisa ser esse tipo de programador. É o cara que conhece toda a infraestrutura, sabe exatamente como funcionam os mecanismos, né, a tecnologia, e utiliza isso para resolver, para criar soluções para as mais diversas pessoas. Você não precisa chegar nesse nível de conhecimento para você conseguir transformar horas de trabalho em minutos aí no seu escritório, né, ou no ambiente onde você trabalha. Agora, como é que é utilizado? Já entendi que não preciso esse nível todo de conhecimento, né, de tecnicidade, para eu poder automatizar as minhas rotinas, mas então qual é o tipo de conhecimento que eu preciso ter se eu quiser automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias, se eu quiser acelerar o meu trabalho aqui? E aí, eu percebo o seguinte, eu gosto de explicar essa diferença usando uma analogia, a analogia da caixa de ferramentas. Então imagine que você, sei lá, um pedreiro, ou é um encanador, ou é um eletricista. Então esses profissionais, cada um tem a sua caixa de ferramentas. E o que é que tem dentro da caixa de cada um deles? Bom, vai depender da atividade, tá? Só que dentro da caixa de ferramentas desses 3 profissionais, tem coisas que são em comum. Por exemplo, a chave de fenda. Então todos os 3 podem ter lá dentro uma chave de fenda. Uma colher de pau, por exemplo, uma colher de pedreiro, por exemplo, você vai ter lá na caixa de ferramenta do pedreiro. Provavelmente não vai ter na do eletricista. Então, tem ferramentas, cada profissional tem a sua caixinha de ferramentas, e você tem algumas ferramentas que são meio que universais, que servem para diversas situações. No nosso caso aqui da área fiscal e tributária, a gente tem na nossa caixinha de ferramentas a legislação tributária, os softwares de contabilidade, tem as análises de dados e assim sucessivamente.
No caso da programação, ele tem lá uma série de recursos, linguagens de programação, né? Ele consegue construir sites, construir aplicativos, analisar dados. E é exatamente essa ferramenta aí da caixa de ferramentas de um programador que a gente precisa saber utilizar para conseguir acelerar as nossas rotinas de trabalho. Então, a gente faz basicamente o que dentro da área fiscal e tributária? Analisar e manipular dados. Tá? Então, a gente tem dois documentos base, que são o XML e o TXT, e a gente repetidamente, né, todos os meses, todos os dias, precisa estar em contato com esses arquivos, analisando informações e manipulando esses dados para que a gente consiga informar o fisco aquilo que é necessário. Mas não só para isso, né? Esse processo também vai ajudar a gente a dar uma visão para o empresário melhor sobre o negócio dele, sobre o custo de aquisição das mercadorias, por exemplo, se ele tem algum benefício fiscal que ele está deixando de aproveitar. Então tem uma série de coisas que a gente consegue fazer, não só no âmbito de enviar a declaração certa para o fisco. Eu fiz o SPED fiscal aqui, eu fiz o SPED de contribuições e transmiti, tá bom, tá tudo certo. Dá para a gente ir muito além disso, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter o foco, a gente da área fiscal e tributária, em ajudar as empresas a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Isso é perfeitamente possível da gente fazer analisando essas informações que as empresas geram. E a partir disso, você deixa, né, de ser o gerador de DARF, de ser tratado como gerador de DARF, que é só aquele cara que sabe gerar a guia, né, e manda para a empresa pagar, e acabou, não faz mais nada além daquilo. Então, esse tipo de profissional, ninguém quer ser esse tipo de profissional. Isso aí vai ficar para trás cada vez mais, porque a gente vive numa era que a gente tem muitas informações disponíveis, porém a gente não tem gente qualificada o suficiente para tirar proveito dessas informações e ajudar as empresas a atingirem seus objetivos. É aí que mora a grande diferença entre um gerador de DAF e um resolvedor de problemas. Então, o resolvedor de problemas ele vai utilizar os dados que a empresa gera para ajudar essa empresa a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. O gerador de DAF vai pegar lá, vai gerar o DAF, vai mandar para a empresa, acabou, está resolvido, está feito o trabalho dele. Esse tipo de profissional vai morrer. Então, daqui para frente, né, cada vez mais, os profissionais precisarão ser especialistas em análise e manipulação de dados. Tá? Quando eu falo dados, estou falando de informações. Estou falando de arquivo XML, arquivo TXT. Esses arquivos são o formato em que a gente recebe essas informações. Eu recebo lá uma nota fiscal, um arquivo XML. Eu recebo lá o SPED fiscal do meu cliente, um arquivo TXT. Mas o que é que tem dentro desses dois arquivos? Informações. Qual a diferença de um XML para um arquivo TXT, para um SPED fiscal, por exemplo? A grande diferença é o seguinte, um XML ele tem o registro de uma transação. Eu, enquanto vendedor, entregando uma mercadoria, ou transacionando, né, uma mercadoria ali com o meu cliente, na visão dele. Aí você entra com o enfoque do declarante, né? Então, quando eu digo para vocês essa operação, mostro para vocês essa operação, eu estou falando de uma operação entre uma empresa que está vendendo a mercadoria e outra que está comprando. Então, a minha visão como vendedor eu estou vendendo a mercadoria. O cara que está comprando, ele tem outra visão. A visão dele é, eu estou comprando a mercadoria. E ele pode comprar para diversas coisas. Eu posso estar comprando a mercadoria para uso e consumo, eu posso estar comprando a mercadoria para ativo, para revenda, pode ter ST, todas essas coisas que vocês bem sabem que atuam dentro da área fiscal e tributária. Então, com essa explanação, acho que fica muito claro qual é a diferença que tem entre um programador e um profissional da área fiscal e tributária que consegue utilizar de ferramentas que um programador utiliza para resolver os seus problemas do dia a dia, né, para agilizar o seu trabalho. Então, essa é a grande diferença. Agora sim, o que é que eu preciso, em termos práticos, né, saber ou ter disponível na minha mão para que eu consiga ajudar essa minha empresa, esse meu cliente, né? Se eu sou um consultor, por exemplo, para ajudar o meu cliente a resolver aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Se eu trabalho no escritório de contabilidade, a enviar a minha declaração lá com as informações todas certinhas, né? A não perder muito tempo fazendo ajustes manuais, conferências manuais. Até hoje tem gente que utiliza papel e caneta para poder verificar as notas que estão ou não no SPED fiscal, que foram não enviadas da empresa para a contabilidade. Então, assim, já está na hora da gente se livrar disso aí, de esquecer que existe papel, esquecer que existe DANF, e começar a utilizar as informações que estão dentro desses arquivos. Para isso, a gente precisa saber como isso funciona. E aí, o que é que eu tenho que saber se eu quiser abandonar o papel, abandonar o DANF lá, o PDF, e começar a utilizar as informações que estão disponíveis lá nos arquivos XML e arquivos TXT?
Bom, para isso, vocês vão cair para trás aí, mas vocês precisam saber apenas 4 coisas. E que 4 coisas são essas? Basicamente, você vai precisar aprender como manipula informações, tá? E para manipular informações, o que é que você precisa saber? Você precisa saber inserir, vamos pegar o contexto do do TXT, tá? De um arquivo do SPED fiscal. Então, eu preciso saber inserir registros no SPED fiscal, eu preciso saber deletar registros do SPED fiscal, eu preciso saber extrair informações desse arquivo e alterar informações nesse arquivo. Então, se eu tiver essas 4 habilidades, se eu souber fazer essas 4 coisas, eu estou resolvendo, eu tenho a possibilidade, o potencial de resolver até 95% dos problemas da área fiscal e tributária. E por que eu falo com tanta certeza que é 95%? Justamente porque o nosso trabalho, em essência, é montar um arquivo do SPED fiscal, o SPED contribuições e enviar para o fisco. Basicamente é isso que a gente faz hoje dentro da área fiscal e tributária, né? Trocando em miúdos. Claro que aí tem a apuração de ICMS, análise, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, mas em suma, todo o nosso trabalho se resume, todos os dados que nós manipulamos vão acabar dentro de um arquivo do SPED fiscal ou de um arquivo XML. Então, se a gente souber como manipular essas informações e extrair os dados delas e utilizar isso em nosso benefício, a gente vai ter uma vantagem muito grande. Até porque o fisco está fazendo justamente isso nesse exato momento. Eles estão investindo cada vez mais pesado em tecnologia para poder entender, né, e manipular esses dados de uma maneira cada vez precisa. Fato é que todos os anos aí, praticamente todos os anos, a Receita Federal está batendo recorde de arrecadação de tributos, né, de emissão de autos de infração. Só em 2019 foram mais de 205 bilhões de reais em autos de infração emitidos. Em 2020 só não foi maior esse número porque teve a pandemia. Então isso aí desacelerou o ritmo de crescimento, né, da Receita Federal. Mas esse ano que vem, com certeza devemos ter um novo recorde de arrecadação da Receita Federal. E como é que a gente se previne disso, né? Como é que a gente consegue sair dessa zona de visualização aí da Receita Federal? Justamente tomando posse, entendendo como as nossas informações são geradas e transmitidas e aprendendo a extrair informações de valor que vão ajudar a empresa não só a se manter dentro do que é legalmente, né, do que tem que ser feito, atender a legislação, mas também utilizar essas informações para prosperar, para aumentar a receita e para reduzir custo. Então, isso são informações que são importantes. Com essas 4 habilidades, eu consigo dar conta disso tudo. Eu consigo, por exemplo, resolver grande parte, ou quase 100% dos problemas que tem lá dentro de um arquivo do SPED fiscal, por exemplo. Sabe quando a empresa é autuada, ela recebe lá aquele documento bonito da Cefaz, né? Com a série de inconsistências no arquivo SPED, e eles pedem para você corrigir isso normalmente de 5 a 30 dias. Então, com esse conhecimento, inserindo, deletando, alterando, extraindo informações de um arquivo SPED, você consegue resolver todos esses problemas da área fiscal e tributária. Então, é um conhecimento, é uma habilidade que é muito relevante, que vai ajudar você a resolver pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária. Se você trabalha num escritório de contabilidade, isso vai te ajudar também a reduzir significativamente o tempo que você vai gastar fazendo esses processos manuais. Então imagine uma pessoa que usa papel e caneta para conferir se as notas fiscais que o cliente mandou estão ou não lá no SPED fiscal. Eu tenho um cliente que ele demorava 3 dias só para fazer a conferência. Ele imprimia lá um papelzinho, ele mandou uma foto para mim. Estou aqui conferindo as notas fiscais. Aí eu falei, e mandou uma foto com 2 papéis em cima da mesa e uma caneta no meio. Eu falei, peraí, cara, você confere as notas fiscais no papel e na caneta? Ele falou, não é possível. Quanto tempo você demora fazendo isso? Cara, 3 dias. E aí eu criei para ele uma soluçãozinha simples, que eu pegava lá as informações do SPED fiscal dele, as informações da Cefaz, cruzava e via, essa nota fiscal aqui, e aí clicava num botãozinho e aparecia lá um relatóriozinho para ele, essa nota foi lançada em tal data, essa nota em tal data, essa nota em tal data, e essa aqui está vazio o campo da data. Então quer dizer que ele não lançou essa nota fiscal no SPED fiscal dele. E aí mandei essa planilha para ele está usando isso lá agora, feliz da vida. E eu perguntei, e agora, cara, quanto tempo você está demorando para poder fazer essa conferência? Ele falou, cara, o que demora agora é para lançar a nota, a conferência não demora mais nada. Então, por 3 dias reduzidos a 0 praticamente, utilizando uma coisinha simples. O que é que eu usei disso? Né? Se a gente for desconstruir aqui, eu usei uma rotina para extrair os dados do SPED fiscal e uma rotina para extrair os dados
tá? Da Cefaz. E aí eu cruzei uma coisa com a outra. Então, verifiquei essa informação, aquela chave, basicamente assim, bem específico. Eu peguei aquela chave de acesso, da Cefaz, tem um relatório da Cefaz, peguei a chave de acesso. E aí eu fui lá e consultei, né? Isso é o que? Eu extraí informação. Consultei se aquela chave de acesso estava dentro do arquivo. Ah, está. Aí então me dê a data que você lançou, eu pego essa informação e colo lá na minha planilha. Pronto. Então, basicamente, usei a habilidade de extrair informações de um arquivo SPED para resolver um problema que muita gente demora horas, tem gente que demora dias para resolver, que é simplesmente conferir se as notas estão ou não lançadas dentro de um arquivo fiscal, de um arquivo do SPED fiscal. Então, é justamente assim que acontece, né, que tem se dado esse processo. Então, acho que já está bem claro, né, o tamanho do benefício que é você saber manipular esses dados, manipular essas informações. E agora que eu quero passar algumas dicas, alguns macetes de coisas que eu vejo que as pessoas erram bastante, né, quando estão iniciando nesse mundo de automação fiscal, de aceleração de rotina, né, de transformar a hora de trabalho em minutos, como eu gosto de dizer. E onde é que eu vejo que as pessoas mais erram? Então, uma das coisas, justamente um dos temas dessa live, não sei programar. Né? Então, não sei programar, então não é para mim esse negócio aí de acelerar a rotina de trabalho, transformar a hora de trabalho em minutos, porque eu não sei nem para que lado vai, não sei nem Excel direito, não conheço VBA, não sei para que lado vai isso, esse negócio não vai dar para mim não. E aí eu expliquei para vocês por que você não precisa ser um programador, né? De fato, aquele cara que domina tudo, para resolver esses problemas simples que acontecem no dia a dia da área fiscal e tributária. E mais do que isso, eu te mostrei quais são as exatas habilidades que você precisa ter para resolver até 95% dos problemas da área fiscal e tributária. Agora, aonde que as pessoas mais erram? Quando elas decidem, não entrei, achei legal isso aí, eu quero dominar esse negócio. É justamente em achar que eu preciso ser um programador, né? Ou seja, eu preciso saber utilizar todas as ferramentas da caixa de ferramentas de um programador para eu resolver os problemas da área fiscal e tributária. Vai funcionar? Vai. Só que qual é o efeito colateral disso? Você vai gastar muito tempo, você vai gastar anos da sua vida para poder aprender tudo de programação, para daí você entrar na área fiscal e tributária e conseguir resolver todos os problemas. Em contrapartida, eu estou dizendo, cara, se você aprender 4 coisas, você vai ser capaz de resolver 95% dos problemas da área fiscal e tributária. Então, é uma relação custo-benefício muito interessante. Deixar de focar em aprender tudo para aprender apenas aquilo que eu vou utilizar e que não só vai me ajudar a resolver meia dúzia de coisas, vai me ajudar a resolver a grande maioria, quase tudo. O que é que sobra depois que eu manipulo lá e gero as apurações e mando meu arquivo do SPED fiscal para o contribuinte? Sobra pouca coisa. Sobra basicamente fazer download de certidão negativa, baixar relatório da Cefaz, criar aplicação de consulta de documento na internet. Isso aí é 5% dos problemas que a gente tem. Hoje a gente já tem inclusive aplicativos, programas que fazem isso pra gente. Baixa lá todos os XMLs, estão à disposição. Por que eu vou gastar meu tempo aprendendo? Inclusive, assim, esses 5% dá mais trabalho de eu aprender do que as habilidades que eu falei para vocês que vão resolver 95% dos problemas. Então não faz sentido eu gastar o meu tempo e a minha energia em aprender a fazer coisas que, por exemplo, já tem programas que fazem para mim. Então até gratuitos. Você entra lá na internet, baixa um programinha e ele fica lá. Você bota o certificado digital da empresa, ele fica baixando os XMLs para você. Então, ao invés de você focar em, não, vou criar uma rotina, uma solução que vai acessar o site da Cefaz, vai quebrar o CAPTCHA e vai baixar todas as informações, pô, isso é muito legal, cara, mas você vai gastar muito tempo e isso não vai resolver os seus problemas, né, dentro da área fiscal e tributária. E aí, quando eu falo os seus problemas, de que problemas eu estou falando? Eu vejo, mapeei aqui, né, que a gente, aqui na área fiscal e tributária, profissionais da área fiscal e tributária, um dos grandes problemas que existem, né, para mim os 3 maiores, é justamente eu trabalhar muito, ganhar pouco e não ter reconhecimento profissional. Então pensa comigo, pô, se eu gastar, são 15 dias, um mês, né, do meu tempo, para aprender a fazer o download da certidão negativa de forma automática, o que é que eu vou ganhar com isso? Isso vai ter algum impacto no trabalhar mais, trabalhar muito, por exemplo? Pode até ter. Eu tenho 50 certidões negativas para gerar todo mês, por exemplo, isso é uma coisa. Não, normalmente a gente vai gerar a cada 3 meses, a cada 6 meses, não sei. Então, cara, você vai gastar um bocado de tempo para desenvolver uma solução que você vai usar a cada 3 meses, a cada 6 meses. Não faz sentido. E qual é o impacto que isso vai ter na sua carreira? Muito pequeno.
Ah, eu criei uma solução aqui que baixa a certidão negativa. Pô, que massa. É um negócio que eu vou usar daqui a 6 meses. Então, daqui a 6 meses, quando você for utilizar, as pessoas dizem, pô, você é o cara, velho. Você criou uma solução muito massa, isso vai me ajudar bastante. E amanhã o cara não lembra mais de você. Daqui a 6 meses, quando ele precisar de novo, ele vai lembrar de você. Ou você criar uma solução que todo dia você vai precisar dela. Ou todos os meses você vai precisar dela. Como, por exemplo, essa solução aí de conferir notas fiscais. Pô, a nota fiscal tal não está lançada no SPED. Isso é algo que é muito simples de fazer, muito rápido de aprender e que gera um impacto significativo no tempo que você vai gastar na sua atividade. Dei o exemplo aqui do meu cliente, que no caso dele ele não trabalha no escritório de contabilidade, tá? Ele trabalha numa empresa, numa indústria. E só esse trabalho, essa indústria, consome 3 dias para ele só para conferir essas notas. Então imagine uma pessoa que trabalha no escritório de contabilidade. Logicamente, só não vai ter tempo de ter uns 50 empresas, ou 10 empresas, ou 5 empresas que seja, para poder fazer a apuração do SPED. Aqui na Bahia, por exemplo, vence dia 9. Então, eu vou receber a movimentação desse cliente, na melhor das hipóteses, dia 2, dia 3. E aí eu vou ter que verificar se as notas estão lançadas ou não na mão. Claro que não vai dar tempo de eu fechar minha apuração. Então, o que é que acaba acontecendo muitas vezes? A gente manda a declaração sem movimento para retificar depois esquece, aí o cliente não manda as informações, a gente fica cobrando, a informação não vem. Então, assim, é um problema que está recorrentemente incomodando a gente da área fiscal tributária, né? E que a gente pode resolver com uma habilidade de extrair informações de um arquivo SPED. Então, quando eu foco nesse tipo de habilidade, eu tenho resultados que são muito mais consistentes e que são muito mais rápidos de conseguir, tá? Então, foco aí nessas 4 habilidades que vão te ajudar a resolver os 95%, até 95% dos problemas da área fiscal e tributária. E tem um outro detalhe também que é importante, que é o seguinte: essa habilidade de manipular informações, ela vai te ajudar, inclusive, a aumentar a sua renda. Como eu falei, né? Trabalho muito, ganho pouco, não tenho reconhecimento profissional. Então, quando você aprende a resolver 95% dos problemas, você já começa a conseguir produzir muito mais, trabalhando muito menos, consegue reconhecimento profissional, visibilidade profissional, porque não é comum uma pessoa que consegue fazer um trabalho que todo mundo no escritório demora 3 dias para fazer, você faz isso em 5 minutos, cara, isso é digno de nota. Isso é reconhecimento instantâneo, né? Gera autoridade instantânea. E, como consequência disso, logicamente, aumenta de salário, porque você é um profissional diferenciado, você é diferente da galera que está ali. Né? Você é um desigual ali no meio do povo. Então, o que é que pode acontecer? Ah, mas no escritório onde eu trabalho, as pessoas não me reconhecem, as pessoas não investem. E tem uma série de coisas que a gente fala aí, que acontecem dentro do escritório. Só que esse não é o único escritório que existe no planeta. Né? Existem outros escritórios, existem outras empresas que precisam dessas habilidades, de pessoas que tenham esse conhecimento e que possam aplicar isso em benefício da empresa. E por que elas estão dispostas a pagar mais por esses profissionais? Porque esses profissionais têm a possibilidade, têm a capacidade de literalmente transformar horas em minutos. E como a gente bem sabe, tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido você consegue executar o seu trabalho, eu não estou falando só de fazer rápido, eu estou falando de fazer de forma mais rápida, de forma mais prática, de forma mais segura. Então, tudo isso são benefícios para você que está executando a tarefa e para a empresa também, que tem aquele profissional no quadro delas. Então é muito vantajoso ter um profissional que tem essa habilidade, que tem essa característica. E aí você vai desenvolver isso também com essas 4 habilidades. E no que mais que as pessoas erram? Outra coisa que eu percebo que também acontece muito é tentar resolver a vida de uma vez. Cara, acabei de descobrir esse conteúdo seu, faz total sentido, eu quero esse negócio para mim e eu resolvi que eu vou aprender a automatizar aqui os meus problemas da área fiscal tributária, eu quero entrar nessa onda aí de transformar a hora de trabalho em minutos. Como que eu tenho que fazer? E aí, normalmente, a pessoa entra num nível de empolgação tão grande que ela quer resolver a vida no final de semana. Eu vou assistir todos os vídeos que tem no conteúdo, ou se ela entrou no curso, ela quer fazer o curso todo de uma vez só, porque ela acredita que quanto mais rápido ela assistir o conteúdo, mais rápido ela vai conseguir resolver o problema. E não necessariamente, tá? Então, o que é que acaba acontecendo no final das contas? Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa entra, nível de empolgação muito grande, começa a consumir todo o conteúdo e aí chega no momento que cai a ficha. Cara, é muita coisa para fazer num espaço de tempo muito curto. Então, o que ela acaba fazendo? Desiste.
A gente tem essa tendência de ser 880, né? Ou eu vou estudar e resolver tudo de uma vez só, ou então esse negócio não é para mim, eu não vou fazer mais. Então eu percebo que isso acaba fazendo com que as pessoas desistam. Porque eu entrei, aí eu vou, começo a assistir o final de semana todo, chega no final de semana, eu vou praticar, aí eu não consigo praticar aquilo. Por quê? Porque eu não retive aquela informação. Porque as pessoas estudam errado, né? Por que estudam errado? Porque o processo de aquisição de conhecimento não é assistir uma série de Netflix, não é você sentar lá na sua cadeira, botar, dar o play e ficar assistindo, tá, já entendi, aí passa pro próximo. Você não vai conseguir grandes retenções de conhecimento assim. Tem até uma pirâmide que fala sobre isso, não vou aprofundar aqui, mas como é que você vai tirar o melhor proveito disso? É justamente o contrário. É assistindo, entendendo, pausando, anotando, fazendo. Né? Tanto que no meu curso, as aulas elas são curtas. Coloco aula de 5 minutos, de 10 minutos. Para quê? Para que a pessoa assista a aula, entenda um conceito e aplique esse conceito. Terminou? Aplica. Até se você estiver assistindo, eu não sou seu aluno. Beleza, mas tem muito conteúdo lá no meu canal do YouTube. Então entra lá, tem vídeo de 1 hora, de 2 horas de conteúdo. Você entra, assiste o vídeo, assiste 10 minutos. Cara, aprendi um negócio aqui legal nos 10 primeiros minutos do vídeo desse cara. Pausa o vídeo e vai lá e reproduz, replica aquilo ali. Porque no processo de replicar, você vai entender, cara, isso aqui eu não entendi direito. Então você volta e assiste de novo. Pô, mas se eu ficar assim, eu vou passar o final de semana inteiro num vídeo só. E é justamente isso que você tem que fazer. Por quê? Porque esse final de semana inteiro que você gastou para aprender em um vídeo só, você vai ter um conhecimento que vai te acompanhar para o resto da sua vida. E não uma coisa que você viu, fez uma vez lá e depois não lembra mais. Você tomou posse daquele conhecimento, você sabe aplicar aquilo. E mesmo que você não lembre, não decorei como exatamente o que eu tenho que fazer. Mas, cara, você já teve um contato, já teve uma experiência com aquilo. Quando você voltar naquele conteúdo, vai ser muito mais rápido para você assimilar o que precisa ser feito e para você avançar. Então, nesse caso, nesse contexto, menos é mais. Tá? Então, é melhor você assistir menos conteúdo e aplicar aquilo que você está estudando do que você assistir uma porrada de conteúdo e não aplicar nada. Porque isso vai passar para você a falsa sensação de que isso não é para mim. Eu não consigo fazer, eu não dou conta. Mas você simplesmente está atropelando as coisas. Você está querendo resolver sua vida no final de semana. E normalmente esse tipo de coisa não acontece. E aí, o que é que você tem que fazer? Como é que eu faço para não cair nessa armadilha? E aí eu vou dar para vocês algumas dicas aqui. Primeiro, essa dica ela vai ajudar não só na sua estratégia de estudos, mas também na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho, no dia a dia. Não importa. Então, que estratégia é essa? Normalmente, a gente tem uma agenda, né? Algumas pessoas têm uma agenda que anota lá, tem gente que é em papel, tem gente que já é digital e tal, e elas colocam os compromissos que vão acontecer. Porém, o que é que você pode fazer que vai te ajudar bastante? É ter visão de longo prazo. O que é isso? Estou falando de planejamento. Então, digamos que hoje é o dia 1º do 11. Então, acordei hoje, 1º do 11, e eu tenho um mês inteiro pela frente. E eu sei que eu tenho várias coisas para fazer. Eu tenho que mandar o ICMS do cliente, eu tenho que enviar SPED fiscal, SPED de contribuições, aqui tem um negócio chamado DMA, e aí vai. E aí, o que é que eu faço? Eu vou, hoje eu vou fazer tal coisa, vai lá e faz. Amanhã eu vou fazer tal coisa, vai lá e faz. Aí chega num determinado dia, sei lá, hoje é o dia que vence o SPED de contribuições, o prazo de envio. E aí você esqueceu de enviar nos dias passados. Aí o que é que você faz? Pô, hoje eu vou ter que ficar até mais tarde no escritório, porque eu esqueci de enviar o SPED de contribuições. E nos dias anteriores, você estava lá de boa, você fez o que tinha para fazer e tal, saiu mais cedo do escritório para ir para casa. E aí quando chega naquele dia que tá cheio de coisas super atarefadas, cara, esqueci hoje que tenho que enviar o SPED de contribuições. Aí vai fechar a apuração e tal, vai gerar um estresse em você completamente desnecessário. Como é que você evita? E você nem vai precisar ser programador, nada disso para poder aplicar isso aí já hoje no seu trabalho e já ter esses benefícios. Cria uma planilhazinha simples do dia 1 ao dia 30. O dia 31. E o que é que você vai fazer? Você vai criar um mapa das atividades que você tem para fazer ao longo do mês. Então, por dia 1 eu quero fazer isso e aquilo. Dia 2, aí vai colocando os vencimentos das obrigações e as coisas que você tem que fazer ao longo do mês. O que é que vai acontecer? Você vai começar a enxergar como é que está distribuído o trabalho que você tem ao longo do mês. E você vai começar a perceber quais são os dias mais tranquilos que você tem ali durante o seu mês. E o que é que vai acontecer? Você vai perceber que tem dias que eu trabalho muito, que eu fico até tarde, eu saio daqui do escritório 10 horas, 11 horas,
mas só que um dia ou 2 dias antes, eu não tenho tanta coisa para fazer. Então o que você pode fazer? Você pode realocar aquelas tarefas que você deixou para fazer em cima do dia, na última hora, até pelo costume que a gente tem, né? A gente tem já na nossa cabeça uma sequência de como a gente vai fazer as coisas, mas nem sempre essa é a melhor sequência. Então quando você coloca isso num papel e você observa ali, pô, os 31 dias que eu tenho ao longo do mês é isso aqui. E esse é o espaço de tempo que eu tenho para executar todas as tarefas. Pronto. Aí você começa a realocar. Então, ó, no dia 20 eu tenho que enviar, sei lá, o SPED fiscal. Só que eu percebi que no dia 15 eu não tenho quase nada para fazer. Eu tenho 2 coisinhas para fazer só aqui. Só que no dia 20 eu tenho 5 coisas. Pô, então eu vou pegar esse SPED fiscal aqui, ó, e vou trazer para o dia 15. Né? Se for possível fazer, ou pegar outra tarefa. Ou seja, você consegue realocar as atividades de uma maneira que você consiga distribuir melhor as suas atividades. E com isso você vai começar a ter um pouco mais de tempo livre. Porque essa coisa de não ter tempo, ela vem muito da falta de organização, da falta de planejamento. Então, quando você vai lá e gasta... Cara, se você gastar 1 hora... Imagine, você começou o mês agora, você vai gastar 1 hora organizando as atividades que você tem para fazer ao longo daquele mês. Beleza. Você gastou 1 hora e você organizou 30 dias da sua vida. E agora você vai começar a colher um pouco mais de tempo livre simplesmente por causa dessa organização que você fez. Virou o mês. O que é que você vai fazer? Você copia aquele mês, cola e só vai revisar agora. Porque muitas coisas que você faz no mês, elas vão se repetir no mês seguinte. Só vai ter alguma coisa ou outra que não vai acontecer. Então você só vai revisar. Então se no primeiro mês você gastou 1 hora, no segundo você vai gastar 30 minutos, 20 minutos e assim sucessivamente. Então é uma maneira de você se organizar. Primeiro, limpar a casa para ter mais tempo livre. Pronto, agora eu tenho mais tempo livre. Próximo passo. Então lembra que eu falei, a galera quer resolver a vida no final de semana. E infelizmente isso não é possível na maioria das vezes. O que é que você pode fazer no lugar disso? Pô, eu quero automatizar o setor fiscal aqui. Beleza, isso é um excelente objetivo. Porém, ele é muito amplo. Se eu te pedir, cara, qual a primeira coisa que você vai fazer então para automatizar o setor fiscal como um todo? Cara, eu não sei. É tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Então, normalmente acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, para isso não acontecer, o que é que você faz? Você desce o nível de exigência e você vai pegar uma tarefa, a menor que seja. Por quê? Você está aprendendo. Então, quando você está aprendendo, você tem que fazer as coisas mais simples possíveis. Por quê? As pessoas acreditam que, se eu aprender um bocado de coisa, eu vou ter um nível de complexidade, eu vou ser um cara avançado. E aí, normalmente, as pessoas acham que, não, eu já sei o básico, eu já sou intermediário, eu já quero aprender logo o avançado, porque isso aí é fácil. Só que, o que acontece quando chega no avançado? Você começa a perceber que o avançado é um conjunto de coisas básicas. Então, você pega uma coisa básica, mais outra coisa básica, combina, aí você tem uma coisa um pouquinho mais complexa. Então, o conjunto, né, a construção das coisas complexas é simplesmente a combinação de coisas básicas. Então, quando você pula essas etapas, não vou fazer isso porque isso é fácil demais, vou deixar para fazer uma coisa mais complexa, que me desafie. O que é que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai precisar daquele conhecimento que você não tem. Por quê? Porque você pulou aquela base, que era fácil demais. Só que esse bloquinho, né, entenda as coisas básicas como um bloco de construção. Imagina, você pede para um pedreiro construir uma casa. E aí você fala para ele, mas eu não vou te dar tijolo não, porque tijolo é muito fácil. Você faz com outra coisa aí. Ele não vai conseguir construir a casa. Então, as coisas básicas são o tijolinho fundamental mesmo, que você vai utilizar para construir coisas mais complexas. Se falta um daquele, cara, você não vai conseguir avançar. Aí você vai ter de novo aquela percepção. Esse negócio não é para mim, esse negócio é muito difícil. Não, você só pulou a etapa fundamental. Você deixou de fazer aquilo que era para fazer. Aí quando chegar lá na frente você vai sentir isso. Só que você não vai, cara, eu negligenciei esse passo. Não, você vai dizer que o negócio não é para você, que é difícil, que quem faz isso é maluco. Você vai dar uma outra justificativa qualquer. Mas se você seguir o passo a passo certinho, você vai ver que você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Tá? E para isso a gente criou um método, eu chamo de DMI, que é um método que eu aprofundo mais ele no meu curso, mas eu vou dar uma visão geral para vocês aqui de como que ele funciona. O D é de definir um problema, o M de mapear os passos e o I de implementar a solução. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai pegar uma atividade pequena no seu trabalho, que você executa aí no dia a dia, e você vai criar um mapa dessa atividade para você automatizar depois. Como é que funciona? Então, o D de definir um problema é o seguinte: qual o problema que eu tenho aqui que me consome tempo e que eu quero resolver? Então, vamos pegar esse exemplo aí da conferência das notas. Então, problema: conferir as notas fiscais
Conferir se todas as notas fiscais estão lançadas no SPED. Pronto, esse é o problema. Como que eu resolvo esse problema? M, mapear os passos. Cara, para eu resolver isso, eu imprimo lá o relatório do sistema, aí eu imprimo o relatório do SPED, e aí eu comparo uma coisa com a outra. Ou eu imprimo o relatório da Cefaz, aí eu imprimo o relatório do SPED, e aí eu vou olhando num, olhando no outro e vou ticando quando eu encontro a nota fiscal. Então, esse é o processo que você faz. Só que assim, isso é a explicação genérica da coisa. Então, lembra, é mapear os passos. O que é mapear os passos? É um passo cada vez. Primeira coisa, eu vou no site da Cefaz, vou pegar no meu caso. Coisa 1, passo 1. Abrir o site da Cefaz Bahia, baixar o relatório de notas fiscais recebidas, vou botar recebidas, do mês X. Depois, eu abri o relatório. Depois, vou no PVA, gero o relatório do PVA, imprimo o relatório. Aí eu coloco um do lado do outro, aí eu confiro. Chave de acesso X, tá no SPED ou não tá, ou pelo número da nota tal, que está aqui na Cefaz, tá no SPED ou não? Tá. Aí eu tipo aqui, não tá. Então, esse é o passo a passo. E aí você vai começar a perceber, quando você entra nesse nível de detalhe, que tem uma essência ali. Qual é a essência? Poxa, eu uso uma informação para identificar se existe uma correlação em outra tabela. Aí, o que é que você fez? Você pegou o mundo digital e trouxe para o mundo físico. Então, quando você pega uma tabela, ou pega uma informação que está no seu computador e imprime isso em papel, você acabou de concretizar algo que é digital. E aí, o que é que vai acontecer? Vai ficar muito mais difícil de você manipular esses dados. O ideal é sempre o contrário. É que você pegue as informações do mundo físico e digitalize essas informações para que você consiga manipulá-las com mais facilidade. Então, beleza, você já cometeu esse erro aí. Mas isso vai te ajudar a enxergar com clareza qual é o fundamento daquilo que você está fazendo. Então, o fundamento disso tudo que você fez aí é, cara, eu preciso pegar a chave de acesso da Cefaz, relatório da Cefaz, pegar a primeira chave de acesso e verificar dentro do arquivo SPED se aquela chave de acesso está lá. Então, vamos mudar do material, do mundo físico, para o mundo digital. Então, no mundo digital, aonde que eu vou ter essa informação da chave de acesso? Pô, vai estar numa planilha Excel. Beleza, tem uma tabelinha lá, nota embaixo de nota, e eu vou ter uma chave. Então, eu vou pegar essa primeira chave, vou pegar e vou no arquivo do SPED, tá? No arquivo mesmo, TXT. Do TXT, e vou procurar aquela chave de acesso. Achei. Ou então quer dizer o quê? Que ela está lançada. Eu posso simplesmente dizer que está lançada ou não. Eu posso fazer um pouquinho melhor. Posso lá, ó, vou no campo da data de lançamento dessa nota e vou trazer aqui para minha tabela de Excel e vou dizer, ó, nota lançada em tal data. Então esse é o fundamento da coisa. Então, passo 1, abrir o relatório. Passo 2, coletar a chave de acesso. Passo 3, verificar se a chave de acesso existe dentro do arquivo do SPED fiscal. Passo 4, identificar a data de lançamento da nota. Passo 5, informar a data de lançamento no relatório da Cefaz. E aí vai. Então, assim, agora você entende o passo a passo que precisa ser executado para automatizar essa tarefa. Qual o passo seguinte? O D de definir o problema, M de mapear os passos e o I de implementar a solução. Como é que eu implemento a solução? Eu vou pegar esse passo a passo e vou construir uma solução automatizada para isso. E aí, com isso eu vou conseguir lá transformar horas de trabalho em minutos dentro do meu escritório, dentro do meu trabalho. Tá? Então, como que eu faço? Ah, Max, mas eu não sei nada de programação, não sou um programador. E aí eu já expliquei para você, você não precisa ser um programador. Você precisa saber 4 coisas. Com essas 4 coisas, você vai conseguir resolver até 95% dos problemas da área fiscal tributária. Ah, mas eu não sou seu aluno, como é que eu faço? Tem muito conteúdo gratuito lá no nosso canal do YouTube. É só entrar lá, assistir, usa essa estratégia de assistir 10 minutos, pausa e executa, e você vai começar a perceber que você vai ser capaz de criar essas soluções automatizadas, de construir isso, tá bom? Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Vou terminando nossa live por aqui e a gente se vê no próximo conteúdo por aí. Até lá. Tchau, tchau.